Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a aula é sobre subtração com números decimais. O que são números decimais? São aqueles numerozinhos que têm uma vírgula. A vírgula separa o número em duas partes. A parte esquerda é chamada de parte inteira e a parte direita é chamada de parte decimal. Pense que a vírgula é o finalzinho da parte inteira. Aí, antes da vírgula, creio que você já conhece essas ordens, ó. O último númerozinho que está mais à direita, antes da vírgula, a gente chama de unidade. O que está do lado da unidade é a dezena, depois vem a centena e assim vai. Depois da vírgula na parte decimal, a primeira ordem é a ordem dos décimos. Depois teremos centésimos, milésimos e outras ordens além dessas. Nas aulas anteriores, eu ensinei como que vocês colocam cada algarismo dos números nas suas respectivas ordens. Se você tiver dúvida, assista os vídeos anteriores. Então vamos direto para os exercícios. Questão número 1. 5,26 menos 1,8. Vamos nomear as ordens dos algarismos. Ó, eu gosto de pegar primeiro a vírgula. Aqui temos a vírgula e aqui também está a vírgula. Quem que vem antes da vírgula? O último númerozinho antes da vírgula, chamado de unidade. Isso quer dizer aqui, ó, que o número 5 vai ser a unidade. Agora vamos analisar a direita da vírgula. Primeiro númerozinho que está à direita da vírgula, a gente chama de décimo. Isso quer dizer que o número 2 representa os décimos. Do lado dos décimos, a gente tem os centésimos. Então, 6 representa os centésimos. 1,8. O primeiro númerozinho antes da vírgula, a gente chama de unidade. Então, aqui temos uma unidade. Depois da vírgula, a gente tem os décimos. Então, 1,8 tem 8 décimos. Colocarei agora estes números na tabela abaixo, lembrando que vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo e assim vai. Eu gosto de começar pela vírgula. Então vamos escrever 5,26, vírgula embaixo de vírgula. Quem que vem antes da vírgula, que é a unidade? É o 5. Então vai ficar unidade embaixo de unidade. Então o 5 vai ficar aqui embaixo. Agora, depois da vírgula, a gente tem os décimos. O 2 representa décimo e o 6 representa centésimo. Vou escrever o número 1,8 aqui embaixo. Primeiro eu coloco a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Quem que vem antes da vírgula é a unidade. Então, o número 1 aqui, ó, vai ficar na casinha da unidade. Depois da vírgula, a primeira ordem é dos décimos. Este número aqui tem 8 décimos. Na aula sobre adição com números decimais, eu citei um exemplo para explicar uma notação. Aqui eu farei a mesma coisa. Imagine que você tenha R$ 7. Isso não é a mesma coisa que você tiver R$ 7,00. Eu coloquei uma vírgula e acrescentei 2 zeros. O que isso quer dizer? Que depois da vírgula, na parte direita da parte decimal, eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser que não vai alterar o resultado. Então, R$ 7 é a mesma coisa que R$ 7,00. Se eu acrescentar aqui mais um zero, não vai mudar o resultado. Continua sendo R$ 7. Posso colocar infinitos zeros depois da vírgula, na parte direita do número. Tudo bem? Por que eu citei esta notação? Porque para realizar as operações de subtração, que é representada por este sinalzinho aqui, ó, de menos, a gente tem que deixar a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, para facilitar as contas. O número 5,26 tem dois algarismos depois da vírgula, ó, dois numerozinhos, enquanto o número 1,8
tem apenas um único algarismo. Então, para ficar tudo igual, eu vou acrescentar um zero aqui, ó, à direita do número depois da vírgula. Agora, ambos os números têm dois algarismos depois da vírgula. Agora dá para fazer a subtração. Faça a subtração normalmente, ó. 6 menos 0 dá 6. 2 menos 8. O 2 é menor do que 8. Você tem R$ 2, você quer comprar algo que custa R$ 8. Você não tem dinheiro. Então, você vai pegar emprestado do coleguinha que está aqui do lado. Se o 5 empresta, ele fica com 4. E o 2, ele pegou R$ 1 emprestado e você vai colocar o númerozinho aqui que estava embaixo. 2 virou 12. 12 menos 8 dá 4. Na coluninha da vírgula, na adição e na subtração, você sempre vai colocar vírgula embaixo de vírgula. Por fim, 4 menos 1 é igual a 3. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. 18,1 menos 7,23. Vou nomear aqui as ordens dos algarismos. O 8 representa unidade, 1 representa dezena. O 1zinho aqui depois da vírgula representa os décimos. 7,23. O 7, que é antes da vírgula, representa unidade. O 2zinho aqui, ó, depois da vírgula, representa décimo. E o 3, centésimo. Vou colocar estes números aqui na tabelinha. Lembrando que vírgula embaixo de vírgula. Antes da vírgula aqui vem o 8. E do lado do 8 temos o 1. Sempre unidade com unidade, dezena com dezena, vírgula com vírgula. Agora, depois da vírgula, a gente tem um décimo. 7,23, vírgula embaixo de vírgula. Antes da vírgula, a gente tem o 7, que representa unidade, unidade com unidade. Depois da vírgula, temos o 2, que é décimo, décimo embaixo de décimo, e depois o 3, que é centésimo, centésimo embaixo de centésimo. Para que a quantidade de algarismos depois da vírgula sejam iguais, eu vou ter que acrescentar um zero aqui no 18,1. Com isso, a quantidade de algarismos depois da vírgula nos dois números são iguais. Ambos têm dois algarismos depois da vírgula. Vamos fazer a subtração. 0 menos 3. Você tem R$ 0, você quer comprar algo que custa R$ 3. Você não tem dinheiro. Vou pegar emprestado do coleguinha que está do lado. O coleguinha que está do lado tem R$ 1. Se ele te emprestar R$ 1, ele vai ficar com R$ 0. Aí ele emprestou aqui, ó, R$ 1 para o 0. E você vai colocar o númerozinho aqui, ó, que estava embaixo, do lado do R$ 1 que você pegou. Então, 0 virou 10. Agora vamos subtrair a coluna dos centésimos. 10 menos 3 dá 7. Agora a coluninha dos décimos. 0 menos 2. O 0 é menor que o 2. Então, ele vai ter que pegar emprestado para o coleguinha que está do lado. Pegar emprestado do 8. Se o 8 empresta, ele tem R$ 8. Se ele empresta R$ 1, fica com R$ 7. E o 0 aqui, ó, ele pegou R$ 1 emprestado. E você vai colocar o númerozinho que eu acabei de riscar. O 0 virou 10. Agora, 10 menos 2 dá 8. Vírgula embaixo de vírgula. 7 menos 7 dá 0. 1 menos nada dá 1. Questão número 3. 10 menos 3,675. O 10 aqui, ó, o 0 representa unidade, que ele não tem vírgula. O último númerozinho que está mais à direita é a unidade, que está do lado da unidade são as dezenas. 3,675. Aqui a gente tem a vírgula. Antes da vírgula, o primeiro númerozinho, chamado de unidade. Agora, depois da vírgula, a gente tem décimo, centésimo e milésimo. Vou escrever estes números na tabelinha. Ó, o 10. Ele tem 0 unidades. Unidade embaixo de unidade. Ele tem uma dezena, dezena embaixo de dezena.
Você tem que colocar cada algarismo na sua respectiva ordem. Se colocar na ordem errada, a conta estará totalmente errada. Até recomendo desenhar essas tabelinhas aqui, ó, que eu fiz para resolver as continhas para não ter erro. Agora eu vou escrever o próximo número, 3,675. Vírgula embaixo de vírgula. Primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar a vírgula com vírgula, para depois escrever o número. Antes da vírgula a gente tem o 3, que é 3 unidades, unidade com unidade. Agora depois da vírgula. Tenho 6 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. Para começar a fazer as continhas, eu vou ter que completar com alguns zeros o número 10, porque o número de baixo tem 3 algarismos depois da vírgula, e o 10 aqui não tem nenhum. Então, vou colocar aqui uma vírgula e acrescentar 3 zeros, que é a quantidade de algarismos depois da vírgula são iguais. Ambos os números têm 3 algarismos depois da vírgula. Vou começar a fazer a subtração. 0 menos 5. Eu não tenho nada, tem nenhum real. E eu quero comprar algo que custa 5 reais. Então, vou pegar emprestado do coleguinha. Só que o coleguinha também não tem nada. Então, para que ele possa emprestar, ele tem que pegar emprestado primeiro. Então, vou pegar emprestado do próximo. Próximo também não tem nada. Vou pegar emprestado do próximo, que também não tem nada. Então, ele vai ter que pegar emprestado do próximo. Agora eu tenho para emprestar. Se o 1 empresta, eu tinha R$ 1, vou emprestar R$ 1. Vou ficar com R$ 0. Então, vou colocar aqui, ó, o 1zinho que eu peguei emprestado, mais o númerozinho que estava pedindo emprestado. Então, 0 virou 10. Agora ele tem para emprestar para o coleguinho. Se o 10 empresta, ele vai ficar com 9. E tinha R$ 10, emprestou R$ 1, ficou com 9. Aí aqui, ó, o 0 que estava pedindo emprestado, ó, ganhou R$ 1. Você vai colocar o númerozinho que estava aqui embaixo, que é o 0, virou 10. Agora ele tem para emprestar para o coleguinha aqui do lado. Se ele empresta R$ 1, ele tem 10, ele vai ficar com R$ 9. E o coleguinha aqui, ó, ele ganhou R$ 1 e você vai colocar o númerozinho que eu acabei de riscar, que é o númerozinho que estava embaixo. Agora ele também tem para emprestar, ó, ele tem R$ 10. Ele pode emprestar aqui, ó, para o 0. Se ele empresta, o 10 aqui vai virar 9. E aqui eu vou colocar o 1 que eu peguei emprestado, mais o númerozinho que está aqui embaixo. O 0 aqui, ó, que eu acabei de riscar, virou 10. Vamos fazer a subtração normalmente. 10 menos 5 dá 5. 9 menos 7 dá 2. 9 menos 6 dá 3. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 3 dá 6. E 0 menos nada dá 0. Só para relembrar como que a gente nomeia números decimais. Você vai ler primeiro a parte inteira, que é antes da vírgula, isso aqui é o 6, né? 0,6 é a mesma coisa que 6. Você vai ler 6 inteiros e a parte decimal. Qual que é este númerozinho aqui? 325. E qual que é a última ordem aonde que acaba o número? É a ordem dos milésimos. Então, como que você vai ler este número? Você vai ler primeiro a parte inteira, 6 inteiros e a parte decimal. 325, nome da última ordem, milésimo. 6 inteiros e 325 milésimos. Qualquer dúvida, fale abaixo nos comentários. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.